Né? Em fatos científicos. Sendo assim, ao falar de resiliência hoje, eu vou começar falando não basicamente sobre a questão espírita, mas sobre a ciência. O que a ciência nos fala sobre a resiliência. E nós temos assim, a resiliência é um termo originário da física. Está relacionado com a propriedade que alguns corpos apresentam de retornar à forma original após terem sido submetidos a uma deformação elástica. Isso é física, né? E, de fato, quando nós passamos por algum momento difícil, é como se a gente fosse a um lugar para depois retornar. Então, de forma elástica, nós nos estendemos na dor, no sofrimento, no espanto, né? Seja qual for a nossa reação, e retornamos à nossa forma. Não é assim? Não, calma, eu tenho que pôr a cabeça no lugar, né? Primeiro a gente se sente sem chão. Na psicologia, resiliência é a capacidade do indivíduo lidar com problemas, adaptar-se a mudanças, superar obstáculos ou resistir à pressão de situações adversas. Choque, estresse, algum tipo de evento traumático, sem entrar em surto psicológico, emocional ou físico, encontrando soluções estratégicas para enfrentar e superar as adversidades. Alguns indivíduos parecem nascer já com uma incrível capacidade de superar os seus obstáculos. A gente pode lembrar de Chico, com tudo que passou, né? Chico Xavier, a gente lendo ou assistindo toda a história da vida dele, quanto sofrimento, quanta dor e como ele suportou. É claro que aí vocês vão dizer, pois é, ele era Chico, né? Ele tinha essa capacidade. Eu sou a Mera Maureen, né? Não chego nem na unha do dedinho minguinho do pé dele. Imagina ter a resiliência dele. Com certeza, né? Nessa vida, e não sei quantas eu vou levar para ter a mesma resiliência de Chico. Mas Chico um dia também não foi resiliente. Então, o que eu quero dizer é, tudo na vida é um exercício. A gente vai treinando, até que a coisa acontece naturalmente. Não foi assim quando nós aprendemos a caligrafia, a escrita, né? As primeiras bolinhas, para depois passar para o A cursivo, o O, né? Não saíam perfeitas. No meu tempo, para trás, era muito comum até usarmos o caderno de caligrafia para poder acertar no tamanho, no formato das letras. E é claro que ninguém continua fazendo caligrafia pelo resto da vida, né? A não ser algumas malucas como eu, que de vez em quando gosto de dar uma trabalhada na minha letra, que eu acho ela horrível. Mas, ainda mais quando a gente fica muito tempo sem escrever, né?
mas, na verdade, a gente vai evoluindo, né? Passa. No começo a gente tinha que pensar, né? O B, vai o laço lá em cima, daí volta, faz um risquinho, faz a cadeirinha, né? Quer dizer, tinha que pensar. Hoje em dia, quem é que pensa na hora que está escrevendo como é o formato de cada letra? A gente faz. É automático. Então, com a resiliência, é assim também. E nós começamos desde agora e podemos, quem sabe, até, né, o nosso desencarne já estarmos muito automatizados nela. Ou não, mas o que importa? Importa é que nós continuemos o treinamento, porque uma hora isso vai acontecer. Então, se não conseguimos sair completamente resilientes nesse momento, nessa encarnação, não tenhamos dor ou sensação de fracasso. Não, lembremos que nós estamos aqui justamente na escola do aprendizado. E, portanto, né, não é o desencarne que vai deixar para trás tudo que a gente já adquiriu. Muito pelo contrário, né? Nós sabemos que todas as nossas vivências estão no nosso espírito, na nossa alma, no nosso HD, né? Como diz o pessoal da informática. Então, ali está tudo gravado. A questão é que a gente só vai lembrar efetivamente de alguma coisa quando nos for necessário. Aí, a nossa consciência, digamos assim, ou a boa intuição, vai lá na nossa caixinha da memória e abre aquela exata que a gente precisa lembrar. Maureen, um dia você estudou física, então agora você vai lembrar que na física nós temos um conceito de resiliência. Estou dando um exemplo, lógico, mas são coisas que muitas vezes, né, a gente pega um lápis e de repente a gente faz um desenho e diz, olha, eu não sabia que eu conseguia fazer um desenho tão bem feito, ao contrário de mim que faço horrível, mas enfim, né? Aí a gente pensa assim, engraçado, parece que eu já desenhei a vida inteira. Ou a gente vê isso nos filhos, né? Que de repente já fazem melhor do que a gente mesmo sendo adulto, qualquer desenho. E o que será isso? É lembrança, é vivência. Mas que a gente não se dá conta, a não ser que tenha o esclarecimento através da doutrina, né, que tudo que nós vivemos em todas as nossas reencarnações estará sempre conosco e as gavetinhas serão abertas sempre que necessário e para o nosso bem. Mesmo parecendo algo difícil. Por quê? Porque nós precisamos aparar as arestas, né? Nós somos pedras brutas que precisam ser lapidadas. E para a pedra se tornar aquele lindo, brilhante, ela vai passar por muita dor. Ela vai ter que ser polida. Ela vai ter que ser machucada para entender que todo esse processo irá transformá-la em pedra preciosa. Então, todo o nosso aprendizado, ele acontece para que nós cheguemos, né? Como todos irão chegar na angelitude. A resiliência para alguns indivíduos, né? Como eu já falei, ela nasce, parece que quase que pronta. Mas para nós, como eu diria, pobres mortais, corpo,
precisamos exercitar. E o nosso Evangelho nos diz assim: motivos da resignação. Por estas palavras, esse é o capítulo 5, item 12, tá? Bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados. Jesus aponta a compensação que hão de ter os que sofrem e a resignação que leva o padecente a bendizer o sofrimento como prelúdio de cura. Há uma outra citação que diz assim: a dor pode ser inevitável, mas o sofrimento é opcional. Por quê? Porque entender que a dor de uma injeção de B12 é boa é até fácil, mas deixar aplicar dói que é uma coisa, né? Porém, eu posso ficar chorando por ter que receber aquela injeção, ou eu posso ficar feliz porque o meu organismo vai ficar mais disposto, mais forte, principalmente quando a gente já está assim, já passou do cabo da boa esperança, né? E aí o corpo começa, a mente quer fazer a maratona, né? Ou quer correr uma corrida de 100 metros em menos de 10 segundos. Mas o corpo leva 10 segundos para dar o primeiro passo. Então, a gente tem que entender, né? E resiliência é isso. É ver os benefícios da dor. E vendo esse benefício, nós acabamos por não sofrer tanto. Porque é compreensão, é fé raciocinada. Não, isso vai me doer, mas vai ser bom para mim. Eu vou aprender com isso, né? Tudo tem um propósito. Deus é, sim, pura bondade e amor. E quem é bondoso, quem ama, jamais vai fazer alguém sofrer por obrigação, né? Por querer simplesmente. Não. Se há bondade, há uma razão muito boa por trás daquele sofrimento. Se não fosse assim, nós não levaríamos os nossos nenéns para fazer o teste do pezinho, né? Para tomar as vacinas. Às vezes são duas, uma em cada lado do bumbum ou no bracinho, e a gente vê todo aquele sofrimento, a criança chorando porque dói. E nós somos o quê? Ruins por fazer isso? Por colocá-los nessa situação de dor? Não. Nós estamos cuidando para o benefício da saúde dos nossos bebês, né? Então, são dores benéficas, dores necessárias. E para quem tem o entendimento de que Deus é Pai, amor e bondade, consegue começar o exercício de entender que nada é por acaso e que todas as dificuldades que nós passamos, primeiro foram criadas por nós mesmos, seja nessa ou em outras encarnações. E segundo, é a oportunidade de aprendermos e não voltarmos a cometer as mesmas falhas. Por isso que dói. É quase como você dizer para o filho, né? Ou bota o casaco ou vai ficar com pneumonia dentro de um hospital. São opções. Isso não é maldade.
é realidade, é causa e efeito. Né? E a gente tem que tomar essas atitudes na vida. Senão, nossos filhos ficam sem saber o que fazer da própria vida quando crescem. Porque a gente tomou toda a resolução por eles. Se ficarem sozinhos, não sabem mais se dão um passo para frente, para o lado, para trás, aonde que eu vou, o que eu faço. Então, a gente tem que dar, de acordo com o tempo de cada um, sugestões e maneiras de fazer com que eles façam as suas escolhas, mesmo que elas não sejam aquela que nós acreditamos ser a melhor. Porque podemos nós estar enganados, ou pode ele, né, ou ela, os filhos, estarem enganados, mas irão aprender que tomaram uma posição errada ou que conseguiram tomar uma posição correta. E a vida é assim. A gente só aprende dessa forma, pelo nível evolutivo em que nós estamos. É muito importante nós observarmos, então, que a resiliência, ela dá a nós, ela gera em nós uma visão otimista. Né? Tá ruim, mas vai melhorar. Não tá fácil, mas tudo bem. A pessoa que se autoalimenta desse sentimento verdadeiro é uma pessoa que, com certeza, são pessoas mais propensas a desenvolver e manter relações mais positivas, né? Porque tudo que tiver ao redor dela vai estar justamente recebendo e dando esses sentimentos de boa vontade. Agora, normalmente, quando você está num ambiente onde um começa a reclamar de uma coisa, pode ver, vai aumentando, cada um, porque eu estou com uma dor de cabeça, eu estou com enxaqueca há uma semana, o outro, eu já passei enxaqueca, é sinusite, é não sei o quê, e aí vai. Todo mundo começa a falar da mesma coisa. Ruim nesse caso, todo mundo se queixando. Que abre a porta, né? Parece. Da mesma forma como também se abre a porta do pensamento bom. Quando alguém chega, às vezes, diz assim, tô cansada, esse ônibus levou 1 hora para vir. Mas pelo menos você chegou, né, irmã? Que bom que o ônibus te trouxe, que você chegou. Daí a pessoa, às vezes, olha para a gente e diz assim, né? É verdade. Não, vou agradecer porque eu consegui chegar aqui. Então, são diferentes visões. E resiliência é isso, é você parar, raciocinar. Mesmo indo lá no máximo, né, do seu sentimento de dor, de falta, de desespero, enfim, você voltar, se recompor e continuar. Porque você consegue, mesmo tendo instantes de fraqueza, digamos assim, ou de descontrole, mas se você já vem pensando desse jeito, no lado positivo de tudo que te acontece, com o tempo, tudo se torna mais fácil. E você consegue ou voltar mais rápido a pôr a sua cabeça no lugar, ou você consegue nem tirar a cabeça do lugar, né? Eu me lembro que, assim,
quando eu comecei a estudar a doutrina e a trabalhar, eu pensava assim, né? Meu Deus, se um filho meu... Primeiro que a gente nem pensa que filho possa ir antes da gente, né? A gente se planeja. Eu tinha um irmão que eu criei também com a minha mãe, ele era especial, então eu ficava pensando assim, não, eu vou preparar minha filha porque a minha mãe vai, depois eu vou, né? E até ele ir, alguém vai ter que cuidar dele. E eu já pensava na minha filha, que era pequena, mas eu já pensava, né? Eles têm que ter uma boa relação para ela poder ficar com ele. Comecei a estudar a doutrina e tal, e a gente vai entendendo, né? Que a morte não tem idade, que ela acontece, né? E que não há também nenhuma maldade em morrer. Claro que a prática é um susto, mas quando a gente tem essa certeza dentro da gente, o afastamento dói, dói. O buraquinho da ausência fica no coração, fica. A gente chora, chora. Chora nos primeiros dias, chora depois de 10 anos, de 15. Às vezes a gente chora por uma saudade, né? Por uma lembrança, mas a gente já não tira mais a cabeça do lugar. A gente não se revolta mais. A gente não quer tirar aquele corpo do caixão, né? Eu me lembro quando eu era menina, a gente ia nos velórios, assim, o velório só era interessante se muita gente chorasse, se alguém se desesperasse, porque daí a gente saía do velório e dizia assim, olha, ele era tão amado, precisava ver o desespero da esposa, dos filhos, do não sei o quê. Aquilo era uma coisa assim que todo mundo achava até bonito, né? Hoje em dia a gente já diz, ai, coitados, né? Porque não conseguem se desligar, não conseguem entender, porque chorar é uma coisa, fazer escândalo é outra. E a gente não faz por quê? Porque a gente ficou feliz com a passagem. Mentira. A gente, com o tempo, vai entendendo, né? Hoje a minha mãe, ela diz assim, foi bom ele ter partido, porque ele ia sofrer muito com essas coisas de celular e de tudo, ele não ia entender, ele ia sofrer e tal. Ela ressignificou a ausência dele. E isso é resiliência. É quando você trabalha a sua dor para o bem. E é isso que nós precisamos exercitar. O poder da resiliência, alcançando equilíbrio, confiança e força pessoal nas nossas vidas, ele nos transforma, de maneira que nós até deixamos de nos reconhecer. Quando de repente a gente vê que a gente já não está mais fazendo aquele escândalo, né? Que quando alguém pisa com aquele salto fino no nosso dedão, a gente diz, ai! Aí a pessoa olha, ai, desculpa, não, tudo bem, eu sei, tu não viu. Ao contrário de antes, né? Pegou pi no meu pé, pi, né? Não era assim que a gente reagia às coisas que nos feriram? É porque a pessoa falou isso de mim, ai, que sofrimento, que dor. E aí a gente aprendeu o quê? Pode falar o que quiser, a opinião é tua, eu sei quem eu sou. E eu me amo. Então, se gostar do meu cabelo, gostou. Se não gostar, não gostou. Se me acha bonita, achou. Se não acha, também problema seu, né? Não olha para minha feiura. Mas eu estou satisfeita. Eu sou feliz. Eu não estou falando isso porque eu sou completamente assim, não, tá, gente? Eu estou me exercitando. Eu estou também.
Principalmente, né? Como sempre dizem, a exposição é sempre em primeiro lugar para a gente, né? A espiritualidade vem e diz, ó, tu tá precisando escutar sobre isso. E aí faz a gente também falar, né? Então, são situações. A resiliência, ela está relacionada a qualquer diferenças individuais ou experiências de vida que possam ajudar as pessoas a lidar com situações adversas de forma positiva. E aí, saindo da ciência e voltando para o nosso evangelho, nós temos assim: o homem que sofre assemelha-se a um devedor de avultada soma, a quem o credor diz: se me pagares hoje mesmo a 100ª parte do teu débito, quitar-te-ei do restante e ficarás livre. Se o não fizeres, atormentar-te-ei até que pagues a última parcela. Imagina alguém chegar e dizer assim: olha, o financiamento da tua casa hoje, se tu conseguir o dinheiro, eu vou cobrar só a 100ª parte. Pagar nada, né? Financiamento da casa é um dinheirão. Aí, o que a gente vai fazer? Quem de nós não vai pensar num plano? Trabalhar de manhã, de tarde, de noite, de ir vender rosquinha no prédio, de se virar, vender roupa, fazer brechó. Quem de nós não vai se sacrificar para poder quitar a casa com 1/100º do valor dela? Hã? Não é isso que a gente faria? A gente não faria sacrifícios para poder chegar aonde nós queremos? A nossa elevação moral se faz dessa maneira. Não se sentiria feliz, diz o nosso Evangelho, o devedor por suportar toda espécie de privações para se libertar, pagando apenas a 100ª parte do que deve? Em vez de se queixar do seu credor, não lhe ficará agradecido? Aí eu vou dar mais uma puxadinha aqui para lembrar. Por que a gente sempre fala: agradeça o dia, agradeça a noite, agradeça, gratidão, gratidão, gratidão. Porque tudo é feito para nós sempre para o melhor. E a gente muitas vezes, ao invés de agradecer, a gente reclama. Né? É aquela história, a pessoa vai lá, limpa a casa toda, arruma tudo, passa as roupas, aí chega o dono da casa e diz assim: pô, que toalha feia nessa mesa, essa toalha aí é muito velha, tinha que ter posto uma toalha melhor. Não viu a quantidade de camisa passada, não viu o piso brilhando. Quer ver naquele tempo que a gente encerava, né? Quer dizer, eu não, a minha mãe, né? Eu só brincava, mas enfim, era de cera, né? Não via o cheirinho bom da casa, as coisas tudo no lugar, né? Sem, podendo passar o dedo lá na mesa, não tinha uma poeirinha, pois a pessoa se grudou na toalha que não gostava ou não gostou naquele momento. Quantas vezes nós não fizemos isso na nossa vida? Quantas vezes? Com todos os tipos de coisa. Né? Por isso que a gente tem que aprender. É olhar e agradecer. E esse exercício vai nos tornando resignados,
e resilientes, né? Nós precisamos suavizar a nossa vida. E como que a gente suaviza? Prestando atenção. Ora, se eu tenho uma calçada de pedregulho e uma outra de cimento, e eu estou com o pé descalço, qual será melhor para eu caminhar? A de cimento, pois é liso. Agora, se eu optar por teimosia de andar com o pé na de brita, de pedrinhas, eu posso ficar ali o tempo todo, né? Ai, ui, ai, tem uma pontuda, ai. Ah, estão me castigando. Não, eu estou me castigando, né? Porque eu tinha outra opção. Então, a gente tem que parar, pensar, usar a razão, né? E fazer esse exercício, dia a dia. Lembrando, colocando esse exercício na mente. Hoje, o que me acontecer, eu vou procurar o lado bom. E se eu não encontrar, eu ainda vou dizer, calma, porque uma hora tu vai entender o que está acontecendo. Não é o que a gente diz para os filhos? Hoje está doendo a injeção, a vacina, mas amanhã tu vai me agradecer porque tu não ficou doente. Então, meus irmãos, que saibamos nós gerenciar eficazmente os desafios da vida, né? Observar, porque é essa a função do gerente, né? Numa empresa, ele tem que observar tudo, ver se tudo está indo bem, está indo certo, né? Está fluindo o trabalho. E isso é o que nós temos que fazer com a nossa mente, nosso pensamento e, por consequência, com as nossas atitudes, né? Sem deixar que elas aconteçam antes de nós pensarmos. E assim, gradativamente, eu espero que não no futuro muito longe nós venhamos a ser pacientes, resilientes e resignados. Obrigada a todos, uma boa noite no amparo dos nossos mentores queridos. E obrigada mais.